doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Estamos iniciando o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Como está, Divaldo? Muito bem, graças a Deus. Divaldo, agora no mês de janeiro, dia 15 de janeiro mais propriamente, nós comemoramos 150 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. Nós pedimos a você que hoje pudesse fazer algumas considerações acerca do Livro dos Médiuns para aquelas pessoas que não tiveram contato com ele, ter uma ideia melhor do que Allan Kardec expôs nessa obra. Logo depois de publicado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, a era do espírito imortal tomou conta da Terra. Allan Kardec percebeu a grandeza da doutrina, pois que era um homem consciente, pela correspondência volumosa que passou a receber desde que o livro ganhava terreno nas áreas culturais da França, dos países francófonos, pois que as traduções a outros idiomas viriam depois. Para poder atender a um número imenso de pessoas que lhe recorriam pedindo ajuda e orientação, ele começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, na qual ele passa a fazer um estudo das comunicações mediúnicas, a responder à correspondência e também a atender os grandes debates que ocorrem entre os religiosos ancestrais e a doutrina nova que surge como o sol de um momento singular. A Revista Espírita se transforma na tribuna de iluminação do Espiritismo para as consciências e de defesa também dos postulados doutrinários. Mas logo começaram as grandes perguntas, desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade. Afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade, porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês, estaria sendo publicado pelo seu querido amigo e pelos editores Didier e companhia, o Livro dos Médiuns. Mas quaisquer dificuldades editoriais somente permitiram que o livro saísse no dia 15. Portanto, há 150 anos, veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Para poder situar bem no contexto da cultura a mediunidade, Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. O capítulo 1º tem a seguinte pergunta: há espíritos?
E Allan Kardec, através de raciocínios muito bem orientados, de discussão filosófica, chega à conclusão, é lógico, existe Deus, causa cáusica do universo. Logo, de natureza eterna e transcendental, ele cria a vida, cria o espírito, há espíritos. E os espíritos têm a sua identidade, a sua personalidade, e se podem comunicar. Logo depois de exarada essa questão, Allan Kardec chama atenção para a seriedade do espiritismo. O espiritismo é uma ciência, e diz ele com propriedade, ninguém estuda uma ciência brincando. Também não se pode estudar o espiritismo como que ler uma revista, en passant. É uma doutrina séria para pessoas sérias. E logo Allan Kardec estabelece a necessidade do estudo e da reflexão do espiritismo, por extensão da mediunidade. E mais tarde ele vai dizer, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médiuns somos todos nós, porquanto a mediunidade é orgânica. É uma faculdade inscrita no organismo, como a inteligência. É claro, a inteligência, a mediunidade, as aptidões culturais e artísticas, a memória, são do espírito, que imprimem nas células do cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso central, nas glândulas endócrinas. É, portanto, uma faculdade orgânica, que para ser exercida, deve ser realizada cristamente, santamente, pelo alto significado de que se reveste a própria mediunidade. Então, a mediunidade divide ele em dois aspectos, os fenômenos naturais e aquela mediunidade mais ostensiva. A mediunidade Chico Xavier, a mediunidade Ivone do Amaral Pereira, a mediunidade Zilda Gama, a mediunidade Francisco Peixoto Lins, o célebre médium Peixotinho, e tantos outros, às centenas. Referimos-nos aos mais conhecidos, porque eles foram os definidores dos estudos e de uma era que hoje no Brasil facultam-nos a convivência tranquila a respeito dos fenômenos mediúnicos. Desde crianças, que a sua existência, a de cada um, foi caracterizada pela interferência dos espíritos. Portanto, são médiuns ostensivos. E aqueles outros que podem, através do exercício, da meditação, através da oração, da prática do bem, desenvolver essa aptidão orgânica que tem sede no espírito para poder entrar em contato com o mundo transcendental. Então, Allan Kardec definiu em um livro dos médiuns que a mediunidade poderia ser de efeitos intelectuais e efeitos materiais. Por exemplo, as materializações, que nós denominamos tecnicamente como ectoplasmias, porque são fenômenos do ectoplasma. Essa substância que reveste a parte exterior da célula, ectos em grego, fora, o plasma, uma das três partes constitutivas da célula. Os fenômenos de bilocação. Eurípides Bassanulfo estava no seu laboratório em Sacramento e aparece no lugar, atendendo a uma gestante que estava para dar à luz, e ele faz o parto. Santo Antônio de Pádua, que se encontrava numa cidade e vai defender o pai, aparecendo diante do tribunal, pai que estava sendo acusado de um crime que não havia perpetrado. E outros tantos notáveis, como Chico Xavier, em um episódio extraordinário, quando recebeu o título de cidadão de Belo Horizonte, e estando ele na sede da União Espírita Mineira, um homem aturdido e embriagado sobe os degraus e avança na sua direção, criando uma situação embaraçosa. Poucos minutos depois, entra a polícia. E ao chegar perto para retirar o cidadão inconveniente, olham para Chico e surpreendem-se. Como? Ele esteve ali na exposição, que era um edifício próximo, e chamou-nos. Então, são fenômenos de bilocação, em que o espírito pode apresentar-se no lugar e materializar-se, tornar-se tangível. Fenômenos mediúnicos de efeitos materiais. Os intelectuais, a psicografia, a incorporação. Os fenômenos de natureza pictórica, psicopictografia, de pintura, musical. Os fenômenos da clarividência, da clareaudiência. Os fenômenos dos sonhos
premonitórios e todos eles. Então, Allan Kardec estuda cada peculiaridade mediúnica, nesse elenco notável de manifestações, porque cada mediunidade exerce uma função precípua, a mediunidade de cura, na qual o médium deve ser um exemplo de saúde moral, para que as entidades venerandas dele se utilizem, retirando-lhe as energias saudáveis, que são manipuladas com o fluido cósmico para beneficiar aqueles que têm necessidades. A mediunidade infantil, a mediunidade nas crianças, como fazermos? Porque já que a mediunidade é um fenômeno normal, aqueles médiuns ostensivos, a partir dos 2, 3 anos, apresentam na infância. Então são fenômenos turbulentos, os pesadelos, a inquietação, a irritabilidade, as noites terríveis dessas crianças e seus pais. Como fazer? Desenvolver a mediunidade? De maneira nenhuma. A criança não dispõe de mecanismos defensivos. Então, Allan Kardec orienta-nos uma terapia, a terapia dos passes, da água fluidificada, a terapia psíquica, a conversação, a prece, o apoio. Mas por que isto ocorre? Porque os médiuns, em geral, não somos missionários. Somos espíritos em provas, em rudes provas, carregando a carga tremenda dos nossos deslizes e débitos de outras existências. Então aqueles inimigos vêm e cobram-nos. A criança é somente infantil no corpo. O espírito que ali se encontra já teve muitas experiências, talvez milenárias. Mas a criança nos provoca ternura, apoio pela falta de mecanismos defensivos e de autoproteção. Os pais deverão levá-las à casa espírita, matriculá-las no estudo infanto-juvenil da doutrina, para que numa outra psicosfera reabasteçam-se e defendam-se a mediunidade nos animais. Mas também um outro capítulo, os riscos da mediunidade. Porque sendo uma faculdade paranormal, é sempre uma faculdade em risco, porque de acordo com a conduta do médium, irá atrair espíritos do mesmo nível ético-moral, intelectual, de natureza sociológica, podendo criar situações profundamente embaraçosas, as obsessões. As obsessões são talvez o capítulo mais devastador do exercício ou não da mediunidade. Porque o indivíduo sendo médium e não desenvolvendo, não educando, não estabelecendo paradigmas de conduta mediúnica, irá sofrer tremendamente a invasão psíquica das entidades inimigas e dos inimigos do bem, que se comprazem em gerar situações embaraçosas. No capítulo 23 deste livro Venerando, diz Allan Kardec, nem toda loucura é loucura. Aqueles que se encontram nos hospitais psiquiátricos nem sempre são loucos, eles são obsidiados. Mas com o seu bom senso ele adverte, mas nem toda obsessão é apenas obsessão. Porque muitas vezes o fenômeno começa de natureza obsessiva, a injunção de um agente perturbador e o desequilíbrio daquele que se lhe submete, o sensitivo, o médium. Mas ela também se transforma em loucura, porque os nossos neurônios desequilibrando-se ante a ação insidiosa e tóxica das vibrações, das energias perturbadoras das entidades cruéis, terminam por desequilibrar as intercomunicações, essas comunicações neuronais que são encarregadas do nosso equilíbrio. E, por consequência, nós podemos ter estados psicopatológicos, depressão profunda, esquizofrenia, autismo, paresias, muito comuns de conflitos psicológicos e de interferência de entidades perversas. Também podemos ter obsessões físicas, enfermidades simulacros, aqueles espíritos que desencarnaram com determinadas doenças degenerativas, influenciando o encarnado através do seu perispírito, produzem distúrbios orgânicos que se apresentam como doenças físicas e que devem receber a terapêutica espírita e o tratamento médico correspondente. Então, o capítulo das obsessões é fascinante. Homenageamos, portanto, o Livro dos Médiuns ao ser celebrado o seu 150º aniversário no dia 15 de janeiro próximo passado. Divaldo, os nossos agradecimentos. Então, até o nosso próximo encontro com o Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.